Eu morei na Bolívia de 2007 a 2013, então eu pude presenciar alguns momentos importantes da vida política, dos movimentos sociais daquele país. Então eu queria emitir uma opinião, uma breve opinião sobre o que aconteceu hoje na Bolívia. Primeira coisa que eu gostaria de dizer: o desfecho, agora domingo, da renúncia de Evo Morales não é algo de uma hora para outra, não é algo que aconteceu assim de um momento ao outro, não é tão pouco fato da última semana. A polarização da burguesia mais extremista, o setor mais de direita, inclusive o setor de extrema direita da burguesia boliviana, encabeçada pelo Comitê Cívico de Santa Cruz, sangrando o governo, vem desde fevereiro de 2016, quando o governo Evo Morales perde o referendo no que diz respeito à possibilidade de ir a um quarto mandato, e mesmo assim recorre ao TSE, né, não reconhece o resultado do referendo e recorre ao TSE. A partir daí, a burguesia boliviana, inclusive seu setor mais reacionário e conservador, que é o Comitê Cívico de Santa Cruz, que havia sido derrotado politicamente na tentativa de golpe de 2008 e teve que assistir seus principais líderes políticos fugir do país e se exilar nos Estados Unidos e no Brasil, o Brasil, a cidade de São Paulo, vive hoje Branco Marinkovic, né, que inclusive participou recentemente da Cúpula Conservadora das Américas, saudando a vitória de Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 no Brasil, né, e reconhecendo que seria este governo resgatar as democracias na América Latina. Bom, para estas pessoas, estes representantes da burguesia, esse setor mais oligárquico, mais conservador da burguesia boliviana, resgatar a democracia significava retirar Maduro da Venezuela e retirar Evo Morales da Bolívia. Então, desde 21F, do 21F de 2016, que o setor da burguesia, que havia sido derrotada politicamente pelos movimentos sociais na tentativa de golpe de 2008, né? Foram os movimentos que saíram na defesa de Evo Morales e barraram o golpe em 2018 e possibilitou depois a estabilidade política no país, fazendo com que Evo Morales vencesse as eleições de 2009 com mais de 60% de aprovação, 2014 a mesma coisa, 2009 64%, 2014 61%. Dessa vez, nas eleições agora de 20 de outubro, o Evo Morales obteve 45%. Então, é fácil perceber que Bolívia, as grandes mobilizações lideradas pelo setor mais reacionário da burguesia boliviana, o setor mais oligárquico, falo da extrema-direita, esse setor moveu massas porque, inclusive, conseguiu cavalgar no justo sentimento de reivindicação democrática. Houve já havia um certo desgaste do governo com os movimentos sociais, por algumas medidas adotadas, gasolinaço, típines, que foi o enfrentamento com o setor indígena em 2010. Então vejam só, isso aí, esse desgaste do governo com o fortalecimento de setores da direita, porque adquiriram uma bandeira democrática contra o governo, possibilitou a esse setor se recompor, começar a levantar a cabeça, começar a se reorganizar, se reciclar, inclusive, na Bolívia. Muito bem, do 21F de 2016 para cá, foi puro sangramento do governo. Né? Seguia tendo respaldo em alguns movimentos populares importantes, dos setores organizados, da classe trabalhadora, a COB, né, que é a Central Operária Boliviana, a Federação de Mineiros, a Federação de Camponeses, a Federação dos Trabalhadores Têxteis. Todos esses setores seguiam apoiando o governo e defendendo o governo nos enfrentamentos que ocorreram. Então veja só, agora eu chego no dia 10 de outubro, dia da eleição. Antes da eleição, agosto, setembro, outubro, os grandes comícios da candidatura de Carlos Mesa, né, que foi quem mais reunificou esses setores da burguesia, os comitês cívicos de Tarija, de Santa Cruz, de Potosí, de Beni, de Pando, enfim. Vejam só, esses grandes comícios haviam deliberado não acatar, desconhecer qualquer resultado eleitoral que não fosse um segundo turno.
Quando sai o resultado das eleições do 20 de outubro, onde é questionado, né, há setores desconfiando daquele resultado eleitoral que dá a vitória no primeiro turno a Evo Morales, com uma margem apertadíssima em cima de Carlos Mesa, o que ocorre? Os setores políticos dos comitês cívicos que já haviam deliberado nos comícios, não reconheceram o resultado eleitoral, caso não fosse um segundo turno, convoca grandes manifestações com a bandeira de que as eleições haviam sido fraudadas, né, e que era necessário um segundo turno, sim ou sim. Bom, começaram então os enfrentamentos. De um lado, os movimentos sociais defendendo o governo e reivindicando o resultado eleitoral e que o governo tomasse posse em janeiro, e de outro lado, as manifestações que começaram a trazer movimentos e setores de Santa Cruz, de vários outros estados, como aqueles que eu expliquei, Tarija, Beni, Pando, Potosí e Santa Cruz. Então, os setores começaram a se deslocar, dirigidos por esse setor, o Comitê Cívico de Santa Cruz, né, o mais próximo possível de La Paz. As principais batalhas de rua, os enfrentamentos de rua, ocorreram na cidade de Cochabamba, praticamente essa última semana, tá certo? E aí houve uma evolução. A direção política desse processo, que é o Comitê Cívico de Santa Cruz, o setor mais reacionário da burguesia boliviana, mais racista, mais conservador, evolui da bandeira de segundo turno para a bandeira de renúncia imediata de Evo Morales. E na última semana, os enfrentamentos, em um só dia, em Cochabamba, foram 89 feridos e um morto, e aquela cena da prefeita do MAS, né, do partido de Evo Morales, na cidade de Vinto, a uns 15 quilômetros de Cochabamba, sendo humilhada em praça pública, cortaram o cabelo, jogaram tinta nela, enfim. E de quarta-feira para cá, o que basicamente foi a tônica na Bolívia? Um certo recuo dos movimentos que estavam na rua defendendo o governo e um avanço enorme dos setores mais agressivos da oposição a Evo Morales. E a isso se somou um fato importante, que foram os motins policiais, que como um rastilho de pólvora rapidamente se alastraram pelas principais capitais. Começou o primeiro em Cochabamba na quinta-feira. Já no sábado, todas as capitais estavam com a polícia amotinada e os guardas, a polícia que resguarda o palácio do governo, abandonou o palácio no sábado, ainda pela manhã, e o representante-chefe das Forças Armadas, no turno da tarde, no sábado, fez uma declaração, um pronunciamento ao país extremamente evasivo, onde ele apenas dizia: as Forças Armadas não ficarão contra o seu povo. É muito provável que Evo Morales já tivesse perdido o controle das Forças Armadas desde a quinta-feira. E isso certamente foi um elemento decisivo para que Evo Morales renunciasse, porque de quinta para cá somam-se todos os elementos. O desgaste que o governo vinha sofrendo com os movimentos sociais, já não gozando mais da mesma popularidade, fez com que as principais lideranças da classe trabalhadora não fossem categóricas de colocar suas vidas em risco nos 2 últimos dias, nas 2 últimas 48 horas, porque era isso, características de guerra civil que estava acontecendo na Bolívia nos 2 últimos dias, foram várias casas de ministros, de governadores. Enfim, as lideranças do MAS tiveram suas casas queimadas, ameaças de risco de vida, a casa da irmã do Evo Morales queimada, vários familiares de ministros, né, estavam desaparecidos nas últimas horas. O que aconteceu? Tudo isso começou a haver renúncia de ministros, né, começou a haver um recuo dos movimentos sociais, já vinha de uma certa forma e intensificou. A OEA dá uma declaração que de fato havia identificado irregularidades no resultado eleitoral na auditoria, e tudo isso somado com o papel que a polícia e as Forças Armadas cumpriram ao longo do dia de hoje na Bolívia, levaram inevitavelmente à queda de Evo Morales.
Era inevitável a queda de Evo Morales? Certamente, se Evo gozasse da mesma popularidade de 2008, quando os movimentos sociais se levantaram e derrotaram o golpe, ele teria uma outra alternativa, não tivesse renunciado, né? Mas nós estamos falando desses governos que levaram 13 anos, por exemplo, Evo Morales, né? Um governo de conciliação de classes, que fez todas as concessões à burguesia, ainda que em alguns momentos políticas sociais importantes para os movimentos sociais, mas em essência nenhum choque, nenhuma medida anticapitalista, nada que questionasse de fato os interesses da burguesia boliviana. Em síntese, hoje esse elemento do desgaste do governo, né, um apoio popular insuficiente para derrotar uma escalada golpista muito forte, muito firme, muito bem organizada, sabendo onde queria chegar. Hoje, o representante do Comitê Cívico de Santa Cruz foi categórico e disse: nem queremos mais segundo turno, nem queremos apenas a renúncia de Evo Morales. Hoje nós queremos dizer que Evo vai renunciar, o parlamento por completo vai ter que renunciar, queremos uma junta governamental que de imediato convoque novas eleições. É muito provável que esse senhor seja o futuro presidente da Bolívia. Não está claro se vai ser em parceria com Carlos Mesa, pode ser aí uma dobradinha, Carlos Mesa, Camacho vice, ou o oposto, Camacho candidato, Mesa o vice. O que é certo é que houve um golpe de Estado na Bolívia, com características muito complexas, com respaldo de massas. É importante dizer isso, respaldo de um setor de massas. Mas os processos últimos na América Latina, eles têm sido todos assim muito complexos. As enormes mobilizações que respaldaram o golpe, que foi o impeachment à ex-presidenta Dilma no Brasil, respaldo de massa. No Paraguai, o golpe, através do impeachment, que depois Lula, também um golpe. Então, assim, minha opinião, houve um golpe, inclusive com características clássicas na Bolívia, porque Forças Armadas tiveram um papel importante e decisivo. A pergunta é, as Forças Armadas bolivianas, que são tão desprovidas de maiores competências, digamos assim, foram auxiliadas por quais Forças Armadas da América Latina? Qual país cumpriu o papel de ajudar os generais bolivianos na arquitetura do golpe contra Evo Morales? Teria sido o primeiro presidente da América Latina a desconhecer o resultado eleitoral que dava vitória a Evo Morales? Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente na América Latina a desconhecer o processo, né? Em Branco Marinkovic tem relações com o governo de Jair Bolsonaro. Então, é preciso juntar aí os fios dessa arquitetura do golpe que aconteceu na Bolívia. O que não pode ser desprezado é que o desfecho desfavorável para a classe trabalhadora e os principais setores dos movimentos sociais na Bolívia gira a roda para trás, no sentido do avanço que estávamos tendo no Equador, no Chile e no próprio Brasil com relação à liberdade do ex-presidente Lula. É muito provável que o golpe na Bolívia seja utilizado, seja aproveitado agora para tentar avançar em uma correlação de forças ainda mais desfavorável para a classe trabalhadora na América Latina. Eu digo seja aproveitada pelos governos mais conservadores e de direita. Há uma luta entre extrema-direita, direita e os setores populares na América Latina hoje, né? Setores que querem acabar com a esquerda na América Latina. Então é muito provável que os acontecimentos trágicos da Bolívia de hoje tenham alguma incidência no que diz respeito ao projeto bolsonarista para o conjunto da América Latina. Nossa responsabilidade ver agora como que seguimos firmes na luta, seguindo o exemplo do Chile, seguindo o exemplo do Equador e também de olho no que vai se passar na Bolívia. O povo boliviano tem uma história de luta e uma tradição muito forte. Encerrou um capítulo de forma muito trágica, mas vamos ver aí a continuidade do processo.